Ó, seguinte, a gente fez um pequeno cronograma aqui para essa conversa de hoje. E Só um detalhe, Raul, rapidinho. A ideia, como o Raul falou, é nós fixarmos esse momento para as terças-feiras, tá? E aí, a gente, assim, tem flexibilidade para discutir a respeito de horário, né? Nós queríamos saber de você, depois o Raul vai montar lá uma pesquisazinha, né, Raul? isso, Pelo próprio Instagram, no que diz respeito ao horário. A ideia é nós ficarmos juntos por 1 hora. Mas nós aí temos duas possibilidades, das 8 às 9 ou das 9 às 10, certo? E aí depois o Raul coloca lá uma pesquisa no WhatsApp, tá? Pra gente ver aí o que para a maioria fica legal, tá bom? Tá bom. beleza. Então vamos lá. É, acho que a principal motivação desse desafio, né, de leitura do Novo Testamento, ele é para a gente se aproximar mais de Deus e absorver mais da palavra dele, né? E acho que o primeiro ponto que a gente vai colocar nessa noite aqui, a gente vai fazer tipo um pequeno podcast, e aí vocês se sintam à vontade para participar a qualquer hora, viu? E acho que o primeiro ponto que a gente pode colocar aqui é qual que é a necessidade, então, que a gente tem de ler a Bíblia. Por que que a gente tem que fazer essa leitura, então? Por que que a gente tem que buscar fazer uma leitura anual ou se esforçar para conseguir fazer essa leitura do Novo Testamento em 90 dias? Fabrição, você consegue agregar nessa aí para nós? Eu ia apagar a luz aqui para ver se melhora um pouco a imagem do fundo aqui para mim. É uma imagem ruim. Eu quero ouvir os meninos primeiro. Acho que nós temos aqui quantas pessoas? Também sim, por favor. Estamos em 5 pessoas. Eu acho que dá para a gente fazer um rápido bate-papo aqui, Raul. E a Colocar Chloe todo mundo atropelou o celular aqui. Dá licença, Chloe. Vai pra cá. para participar um pouco. O que vocês acham? Por que é importante ou não é importante? Mas, obviamente, assim, pelo nosso contexto, a gente já pressupõe que todos consideram como muito relevante o estudo bíblico, ler a Bíblia de maneira constante, de maneira perseverante. O que vocês veem de possibilidade no que diz respeito a resultados? O que você acha que isso pode gerar para você? Né, de bom ou de possibilidade de amadurecimento? Eu acho assim que é, é importante, eu acho que a gente está engajado junto nesse movimento, porque alguns já tinham esse hábito, né, de estarem ali tendo o seu devocional, a sua rotina, mas a maioria da igreja não. Então, acho que esse movimento, ele vem como um despertar e um chamar mesmo a atenção daqueles que, por vezes, não tinham como prioridade fazer, né, essa devocional, esse momento de estudo, e para estar incentivando isso a acontecer, porque a gente estava até discutindo esses dias, né? O quanto nós, como cristãos, a gente não conhece a Bíblia. E realmente a gente quase não sabe nada, né? Então, acho que é bem legal essa iniciativa para a gente estar realmente buscando e querendo aprender mais. Porque a Bíblia, apesar da gente já saber algumas histórias, todas as vezes que a gente lê é algo novo que aprende. Então, acho que é para edificação da igreja e edificação pessoal também. É bem isso. Aqui a gente teve muito sentido de. A gente sabe que, biblicamente, é nosso dever compartilhar a palavra, né? E eu só posso transbordar do que eu tenho. Só posso transbordar do que eu estou cheio. Para eu viver a palavra de Deus, eu tenho que conhecer ela. Esse desafio de ler o Novo Testamento em 90 dias é para que a gente, como congregação inteira, a gente, unida ali nesse mesmo propósito, possa todo mundo se encher. Né? Se encher da palavra, se encher do conhecimento de Deus, ser bem cheio. Se a gente for para 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz o seguinte: toda a escritura ela é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça,
para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Se a gente for para Romanos 10, verso 17, diz: consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Outras traduções vão dizer, né? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ou seja, quanto mais a gente vai recebendo da palavra, mais fé isso vai gerar no nosso coração. Em 1 Coríntios 14, 26, diz: portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, tem uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. E tudo seja feito para a edificação da igreja. Ou seja, quando a gente se reúne, que cada um vem, agrega um pouquinho da porção que conhece ali da palavra. E é interessante a gente pensar até nos tempos de hoje, como que a palavra de Deus, ela nunca é revelada plenamente no indivíduo. Ela é revelada para a comunidade, plenamente. Aí sim, quando cada um lê a palavra na sua casa e todo mundo se junta numa comunidade, aí sim a gente tem a revelação da palavra de Deus. Porque eu lendo sozinho a Bíblia em casa, eu posso ter uma interpretação de alguma coisa que ela está incompleta. Agora, quando eu chego com essa revelação, e às vezes até acreditando em alguma coisa errada, e chego na congregação e falo: olha, eu li a palavra de Deus essa semana, li a Bíblia, no versículo tal, e eu entendi isso, isso e aquilo. A própria comunidade pode me dizer: não, você entendeu certo. Ou então, não, você entendeu errado, isso aí está errado. Entendeu? Então, a revelação, ela vai sendo, a revelação da palavra de Deus, ela é entregue por completo à comunidade, não só ao indivíduo. Entendeu? Então, daí a importância da gente se reunir como comunidade num propósito só de leitura e de entendimento. Entendeu? Vou acrescentar mais uma referência. Em Efésios, capítulo 5, verso 18, diz: ó, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se se encher pelo Espírito Santo. Aí a gente costuma focar só nesse primeiro versículo, né? Mas o complemento dele é muito legal. Ele fala, ó, como que a gente se enche pelo Espírito Santo? Falando entre si com salmos, de novo, conhecimento da palavra, né? Hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quanto mais a gente vai se enchendo da palavra, mais a gente tem para compartilhar. Essa é a grande motivação da leitura, para que a gente possa se encher do Espírito Santo, da palavra de Deus, como comunidade. Aí, assim, a gente vai viver um avivamento novo, viver um crescimento diferenciado, porque Deus vai acrescentando às pessoas, quanto mais a gente se dedica de coração à obra dele, né? Amém? Então, Raul, esse é o grande motivo. eu quero só acrescentar um texto também para fortalecer ainda mais tudo que você falou, que é o texto lá de Filipenses, no capítulo 8, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E tudo isso é trazido através da palavra de Deus. E nós somos aquilo que nós praticamos constantemente. Nós fazemos constantemente. Nós expressamos os nossos hábitos. E se nós temos o hábito, se nós buscamos a leitura, a reflexão constante, permanente da palavra de Deus, como consequência, essas coisas boas que são mencionadas no livro de Filipenses, elas vão ficando cada vez mais arraigadas em nós, em nossas mentes, e nós, segundo a palavra, falamos daquilo que o coração está cheio. E quanto mais nós enchermos o nosso interior com a palavra e com a verdade de Cristo, mais nós temos condição de expressar essa verdade e de expressar essa verdade, como o Raul bem disse, em comunidade. E a comunidade é o corpo de Cristo, é a igreja. Né? E aí sim, exercemos cada um papel relevante no corpo, participarmos ali como um tijolinho dessa construção, para que essa construção exerça, num contexto muito maior, no contexto social, o papel relevante para o qual ela foi chamada, certo? Como corpo de Cristo. É isso que eu gostaria de acrescentar. Perfeito. Então vamos lá, vamos para o texto em si, né?
A gente começou a fazer essa leitura em Mateus, né? E aí vamos falar um pouco do contexto desse livro, né? O Evangelho segundo Mateus, né? Ele foi escrito pelo apóstolo Mateus. Ele era um cara, naquele tempo, quando ele foi chamado a ser discípulo, ele era republicano, ele era um cobrador de impostos, né? Então, ele é um cara tido assim como meticuloso, um cara que saca de números, que presta muita atenção aos números. Então, por exemplo, se você observar em Mateus, capítulo 18, verso 24, quando Jesus vai contar uma parábola, né, sobre perdão, ele fala, e começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um servo, né, que lhe devia 10.000 talentos. Em outro trecho ele vai falar, em Mateus 25, 15, e a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. Tá vendo que tem sempre muitos números, tem contagens. Quando ele vai vai falar a genealogia de Jesus no início do evangelho, ele conta quantas gerações tem entre cada um deles, né? Então ele fala, ó, Mateus 1:17, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, mais 14. Então, assim, ele é um cara, assim, muito meticuloso, muito dado a números, detalhista, né? Então, ele começa o evangelho com todos esses detalhes a respeito da existência de Jesus, né, da sua trajetória terrena aqui, né? É interessante também a gente pensar que Jesus, quando ele escolhe esses discípulos, ele escolhe gente de diversas esferas da sociedade, né? A grande maioria deles pescadores, né? Então, gente simples, gente que talvez não soubesse nem ler. Eles iam para a sinagoga para escutar a palavra sendo lida lá na frente, né? Por isso que tem aquele outro versículo, que é até uma curiosidade aqui. Quando o versículo fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, é que a fé vem pelo sentar na sinagoga e escutar a leitura da palavra de Deus. Porque aí quem conduzia o culto na sinagoga abria um rolo, né, um livro, por exemplo, do profeta Isaías, que ia ser lido e lia em voz alta para que todo mundo sentado escutasse. Então, por isso que o texto fala, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É porque naquele tempo, uma pessoa lá na frente lia a palavra de Deus para que todo mundo ouvisse e gerasse fé no coração de todo mundo. Então, nesse contexto, Jesus vem chamando, então, vários pescadores para ser seus discípulos, né? Um deles ele chama Mateus, que era um cobrador de impostos, outro ele chama Lucas, que era médico, então ele pega gente, assim, de várias esferas da sociedade, sem preferência pessoal. E aí, o Evangelho segundo Mateus, e aqui fica até um detalhe interessante que eu aprendi no seminário, que nunca é o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos. É sempre o Evangelho de Cristo, segundo Mateus, segundo o apóstolo Mateus. O Evangelho de Cristo, segundo o apóstolo Marcos. Entendeu? Então é sempre assim, o Evangelho é de Cristo, segundo o apóstolo tal. Um detalhe importante, os essas 4 leituras do Evangelho, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 3 primeiros são tidos como os evangelhos sinóticos. Sinóticos. A palavra sinótico, ela significa sob a mesma ótica, né? Então, basicamente, elas seguem uma mesma visão, até cronológica dos fatos. Então, esses 3 evangelhos, eles são muito parecidos entre si, né? Então, Mateus, Marcos, Lucas e João são sinóticos. Oh, perdão, Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos. E João, ele já se difere, né? Ele é um evangelho contado de uma perspectiva diferente, cronológica diferente, né? Cronologia diferente, e a ordem dos fatos muda, e a maneira como os fatos são relatados também muda. Peraí, que tem um cachorro aqui, eu vou te falar. Voltei. Então, vou só ler um texto aqui para vocês. Ó, Evangelhos sinóticos. O termo sinótico significa visão conjunta, no sentido de expressar a mesma visão sobre algo. Esse termo é formado pela junção de 2 termos gregos, né? Sin, S-I-N, que significa junto com, e ótico, que significa visão. Então, sinótico é sob a mesma visão. Portanto, o significado da palavra sinótico indica perfeitamente as características dos 3 primeiros evangelhos assim denominados.
uma leitura simples dos 3 primeiros livros do Novo Testamento revela que a forma que eles compartilham é a mesma perspectiva da história. Enquanto João é contado bem diferente. Quando a gente compara os 3, isso significa que a maioria dos acontecimentos registrados em João não aparece em Mateus, Marcos e Lucas. Olha o tanto que isso é interessante. E há apenas algumas poucas exceções, né? Mas é amplamente aceito que o Evangelho de João foi escrito muitos anos depois dos outros 3. Então, pode ter essa diferença no relato dos fatos, mas sabendo que são fatos ocorridos, né, historicamente comprovados. Todo esse contexto é muito interessante, né? Então, quando a gente vai para Mateus, para a leitura de Mateus, no capítulo 1, você vai ver que ele faz a árvore genealógica de Jesus, começa a contar alguns fatos do nascimento e começa a intercalar. Então, no próprio capítulo 1, se não me engano, ele já cita Isaías, ele cita alguns profetas. E ele começa a intercalar porque um dos objetivos do autor é provar que Jesus é a resposta, né, da profecia que já tinha sido deixado escrito antes. Então ele começa a comparar, ó, tem esse fato da vida de Jesus, o profeta tal falou isso, tem esse fato, o profeta tal falou isso. E você vai ver essas comparações dele várias vezes, que é para comprovar, Jesus é o Messias. Jesus é o Messias, entende? Quando nós vamos caminhando na leitura e começamos a ver o relato do nascimento, aí a gente se depara com uma cultura muito diferente da nossa, né? Então, Maria, ela, muito provavelmente, ela era uma adolescente. Ela poderia ter ali 12, 13 anos de idade. Porque naquele tempo, a mulher ela era dada em casamento logo após a primeira menstruação, né? Então, ela já estava apta a se casar. Como que funcionava o processo de casamento? O homem ia combinava com a família, olha, eu quero casar com Maria, né? E aí, qual que é o preço do dote dela? É a família dá. O preço do dote é X. Aí o cara, então tá bom, eu vou juntar o preço do dote dela, assim que eu tiver eu volto para desposar ela. Então, quando a gente vê o relato da história de José e Maria, eles estão nesse primeiro momento que se assemelha ao nosso noivado, né? O pré-casamento. Então, José, ele tinha comprado ou ia comprar o dote dela e estava prestes a se casar com ela, mas eles ainda não tinham tido relação, porque quando tem relação, biblicamente já estão casados. Entende? O que marca a transição do noivado para o casamento é que eles se deitam. A Bíblia fala que eles foram, em outros trechos, né, fala, e foram para a tenda e coabitaram, e isso era estar casado, entendeu? Então, assim, não tinha namoro, né? Não tinha esse período do dote, e em seguida já entravam na vida a dois. E aí Maria recebe um mensageiro falando para ela, ó, não tema, tem uma mensagem de Deus para você. Você vai engravidar do Espírito Santo, e esse garoto que você vai dar à luz, ele é o Messias, né? E aí, imagina você, naquele tempo, naquela cultura, né? O tanto de preconceito que Maria não deve ter sofrido nesse período, por aparecer grávida antes do casamento. Então, tem até alguns relatos muito interessantes de alguns teólogos, algo que não tá assim explícito na Bíblia, né? É só um estudo de que Belém, naquele tempo, ela não tinha hospedaria, não tinha hotel. Era uma cidadezinha, pequenininha. Tinha alguns comércios e o restante era residência. E aí, então, assim, meio que não teria uma hospedaria para eles irem, né? E a palavra hospedaria, na verdade, ele seria traduzida como eles se hospedarem na casa de alguém. Então, tem alguns teólogos que falam que, na verdade, eles não conseguiram se hospedar na casa de alguém que estava combinado. Porque quando chegou lá, as pessoas talvez tenham visto que Maria estava grávida sem estar casada. Entendeu? E aí colocou eles ali na garagem, porque naquele tempo não tinha moto, carro, né? Tinha o jumentinho, que era usado para transporte. E a casa só tinha um cômodo para tudo, né? Como não tem sala, não tem. Era um quarto, era um cômodo principal, né? A cozinha, lavar roupa, normalmente era feita ao ar livre. E quando estava muito frio, eles tinham um cômodozinho onde ficava o jumentinho, que era a moto deles,
e alguns animais, porque eles tinham cabra que dava o leite da casa, né? Os animais eles ficavam num cômodozinho. E é nesse cômodozinho que Jesus nasce, entende? Então, imagine só vocês, se enriquece muito mais o contexto, porque imagina se Jesus nasce num contexto desse, onde alguém que deveria hospedar eles se recusa a hospedar eles e joga eles para um quartinho, falando, não, não, só tem aquele quarto ali disponível. Portanto que isso é humilhante, né? Porque a espera do Messias, ela é tida com muita expectativa. Jesus era esperado como um cara que ia ser o rei dos judeus e um rei político, alguém que ia tomar o reino à força, alguém que teria uma força militar. E aí Jesus vem, reúne os seus discípulos e ensina eles, na verdade, a não agirem com agressão, a perdoar muito mais. Ensina eles que a profissão deles ali valia, ok, mas que não valia tanto quanto o chamado deles, né? Ou seja, você sabe pescar, bacana, isso é muito bom, mas eu vou te fazer pescador de homens. E eles não entendem isso. Quando Jesus vai falando tudo isso, eles ainda não entendem, sabe? Então, percebe como todo o contexto da narrativa, ela conduz a entender quem Jesus é. Entender que Jesus é o Cristo, ele é o Salvador, ele é o profeta, ele é a resposta a todas as profecias, e toda a narrativa do Evangelho segundo Mateus conduz a isso, né? Então, Cristo, ele está sendo provado ali no texto como o verdadeiro Messias. Porque o ponto Deus ele poderia ter escolhido qualquer ponto da história da humanidade para trazer a Cristo e gerar essa salvação. Ele poderia ter feito isso de outras formas se ele quisesse, mas ele escolheu Jesus trazer no tempo que ele escolheu trazer Jesus no tempo que ele trouxe e escolheu transmitir essa tradição de algumas maneiras. São duas principais, né? De maneira oral e de maneira escrita. Então, toda a tradição do evangelho ela é transmitida de maneira oral, desde os tempos de Jesus, as crianças, os jovens, toda a família sentada em volta de uma fogueira e o pai contando essas histórias e passando elas à frente, os relatos que os apóstolos foram criando, foram escrevendo para essa tradição ser transmitida de maneira escrita. Foi essa maneira que que Deus escolheu, né, de transmitir a história de Cristo e a realidade dele ser o Senhor e Salvador de toda a humanidade. Então, eu acho que nessa parte introdutória eu freio aqui. E aí, Fabrício, eu queria que você complementasse o que você achar necessário nesse sentido. Que esse é o início de tudo isso que a gente está lendo aqui. Acho que esse é o primeiro contexto, né? Tudo que a gente precisa estar ciente para começar essa leitura, né? Ótimo. Deixa eu só dar aqui as boas-vindas ao Tiago. Tudo bem, Tiago? Beleza? Boa. E a Carol também, né? E aí, Carol, tudo bem? Olá, tudo bem? Bom, pessoal, hoje, se nós pegarmos aquele roteiro de leitura que foi apresentado juntamente com os livros do Novo Testamento e considerarmos o início da leitura a partir de 1º de janeiro, hoje é para nós termos lido até o capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Então, isso representa praticamente 90% do Evangelho de Mateus. Então, assim, nós começamos esse estudo hoje, obviamente que não dá para nós discorrendo a respeito de todo o livro, de todo o Evangelho. Então, a ideia nossa era realmente fazer uma introdução e algumas considerações específicas, como o Raul muito bem fez. Eu só quero fazer alguns acréscimos e destaques a partir do que o Raul falou e situações que eu considero como interessantes para que nós tenhamos condição de refletir a respeito do Evangelho, a respeito da pessoa que escreveu, do contexto histórico em que esse livro foi escrito e as referências dele. E como bem disse o Raul, o livro, bom, essa é uma visão prevalecente, tá, pessoal? Até porque, sim, os estudiosos não têm plena certeza, mas pelas informações, acredita-se e prevalece a compreensão de quem escreveu esse evangelho foi, de fato, Mateus, discípulo de Jesus, que também era chamado de Levi, que era judeu, mas trabalhou
durante um tempo da sua vida como cobrador de impostos. E aí precisamos considerar algumas situações aqui interessantes. E isso a partir, repito, do que o Raul falou. Naquela época, o povo judeu estava debaixo do governo do Império Romano. E esses povos viviam em constante conflito, tá? Primeiramente, é muito natural nós pensarmos que um povo não tem, em regra, o desejo de ser governado por um povo estranho, né? Eu acho que todo ser humano tem essa disposição natural de ter a possibilidade, a autonomia de exercer o seu próprio governo. Então, nisso aí, né, só de pensar que alguém dominou o seu povo e governa sobre ele, bom, dá para pensar de uma maneira muito lógica, muito natural, que não é algo bom, tende a não ser algo bom, tende a não ser algo aceitável, normalmente, com facilidade, certo? Mas esses povos, eles tinham divergências, principalmente no que diz respeito ao contexto espiritual, ao contexto de crenças, muito intensas, que gerava-se um ambiente realmente complicado de convívio entre eles. E eu quero dar destaque aqui às diferenças no que diz respeito às crenças, né? Nós sabemos que o povo judeu, ele cria na existência e crê, né, de maneira geral, na existência, naquela época especialmente, na existência de um só Deus. E que esse Deus deu a eles alguns livros que eram ali a Bíblia, né? Mas era a Bíblia do Antigo Testamento, né? Os profetas, a, a, o livro das leis, os livros introdutórios, o Gênesis, que contava a história do seu povo, enfim. E esse era o livro, esse era o conjunto de livros sagrados para esse povo. Né? E esse povo seguia regras, existiam regras que foram estabelecidas pelo próprio Deus para uma existência segundo a vontade de Deus. Já o povo romano, um detalhe importante, uma das regras estabelecidas por Deus em sua lei é que o povo judeu não poderia criar imagens, não poderia criar imagens de qualquer ser. Aquilo representaria um ídolo, e isso era abominável para Deus. A título de curiosidade, os judeus ortodoxos e ultra-ortodoxos, até hoje, pessoal, não aceitam imagem. Por exemplo, se você vier aqui em casa, você vai achar um monte de brinquedinho, de bonequinho, de super-herói. Acredito lá que na casa do Raul, a Chloe tem lá seus bonequinhos, não tem, Raul? Para criança judia ortodoxa, isso não existe. Isso não existe. Por quê? Esse bonequinho é um ídolo. Título de curiosidade, isso não existe. Isso não pode, de forma alguma. Isso é uma quebra da lei de Deus. Essa é a interpretação que eles fazem. Vocês sabiam disso? Então, assim, o povo judeu era proibido e tinha essa convicção de que da existência de um só Deus, da total impossibilidade da moldagem de ídolos, de figuras, de imagens, de estátuas. O povo romano, por sua vez, principalmente aí por uma forte influência do povo grego, era um povo que acreditava na existência de muitos deuses e tinham diversas representações desses deuses na forma de imagens, de estátuas, certo? E era algo estranho para o povo romano, por exemplo, chegar no templo dos judeus e não ver nenhuma estátua, nenhuma imagem daquilo que eles entendiam que era Deus. Como é que alguém pode acreditar num Deus que não tem uma representação? Era inconcebível isso para o povo romano, era difícil de ser compreendido, certo? E natural, né? Você é criado com uma perspectiva, você é criado com uma visão. E quando você vê uma perspectiva totalmente diferente da sua, não é fácil absorver aquilo. Vocês concordam comigo? Então, a parte da religião, dos costumes, das leis, divergia muito de um povo para o outro. Então, assim, nenhum nem outro engolia com facilidade, certo? O estilo de vida do outro. E aí o povo romano, o Império Romano,
instituiu impostos e cobrava esse imposto dos povos dominados, incluindo, obviamente, o povo judeu. E Mateus era um judeu que cobrava imposto, trabalhava na condição de cobrador de imposto para o povo romano, para o Império Romano. Como é que vocês acham que os seus irmãos aí, compatriotas, viam uma situação dessa? Ele era rejeitado pelo próprio povo dele, né? Era rejeitado pelo próprio povo dele. Mas aí vem Jesus e escolhe esse indivíduo e chama esse indivíduo. E esse indivíduo aceita o chamado de Cristo e passa a viver esse chamado, deixando a profissão que ele exercia de cobrador de impostos. Isso aí já deixa algo muito importante, muito interessante para nós. E eu vou usar uma palavra que foi falada pelo próprio Cristo. Ele veio não para quem entende que é saudável. Quem precisa de médico é aquele que sabe, que entende que está doente. E ele veio para essas pessoas, certo? Ele veio para nós. Ele veio para nós. Eu tenho convicção de que até o chamado dele em relação a mim, sobre a minha vida, eu era um doente, um enfermo espiritual, e que sofria isso, vivia isso. Mas o Senhor Jesus, com grande misericórdia e graça, um dia resolveu me chamar, como resolveu chamar cada um de vocês aqui, e constituir uma irmandade profunda entre nós. Então, isso mostra que Deus não faz acepção de pessoas, o Senhor Jesus não faz acepção de pessoas, nunca fez. E que ele veio para chamar pecadores mesmo, e para transformar a vida desses pecadores. E a vida de Mateus foi profundamente transformada. Você pensa, de alguém que trabalhava em prol do Império Romano para um discípulo, para alguém que registrou e deixou anotado aí parte da história de Cristo em um dos primeiro evangelho aí, né, na sequência dos livros da Bíblia. Né? Isso é muito bonito, é muito precioso para nós. É muito precioso para nós. Isso mostra que Deus não só nos chama, mas Ele, assim, nos chama especialmente para uma transformação profunda em nossas vidas, para realmente uma mudança de história, para realmente um novo nascimento nele. E Mateus viveu, experimentou esse novo nascimento e participou ativamente da história da propagação do Evangelho. E hoje, praticamente 2000 anos depois da existência de Mateus, lá na região de Israel, a muitos quilômetros de distância daqui, há anos de distância daqui, nós estamos falando a respeito desse indivíduo que aceitou o chamado de Cristo e que se entregou a esse chamado. Isso é lindo, gente, tá? Isso é lindo, na minha perspectiva. E Mateus escreveu esse livro, também não há uma plena convicção. Ô, Rafael! Também não há uma plena convicção no que diz respeito à data e nem ao local em que o livro foi registrado, que o livro foi escrito, que o evangelho foi criado e desenvolvido, melhor dizendo, por Mateus, tá? Alguns acreditam que foi entre os anos 50 e 60 depois de Cristo, ou alguns creem que entre 60 e 70 depois de Cristo, mas de qualquer maneira ele foi registrado, o evangelho de Cristo através de Mateus foi registrado um momento de muita tensão entre esses dois povos, até porque ali no ano 70 depois de Cristo, os romanos destruíram o templo. Destruíram, acabaram com o templo, jogaram fogo, destruíram. Hoje o que resta do templo daquela época é só um muro, né, que é conhecido como o Muro das Lamentações. Destruíram o templo, por quê? Por conta de revoltas pelo povo judeu. Então, o povo romano já não suportando mais as constantes revoltas, em razão dessas grandes divergências que existiam entre eles, fez um ataque brutal ao povo judeu, matou muita gente, destruiu o templo, né, que era um lugar de adoração a Deus, que era o lugar em que o povo, a referência de local para a reunião do povo judeu e da atuação dos sacerdotes, para que eles pudessem, assim, adorar a Deus e aprender mais a respeito dele. Então, assim, foi um golpe muito forte. Então, Mateus registrou o evangelho nesse contexto de forte conflito, tá? O evangelho foi escrito na língua grega, então por isso acredita-se
que os primeiros destinatários dos ensinamentos registrados por Mateus foi o povo judeu que falava a língua grega, tá, pessoal? Lembrando que os primeiros cristãos foram quem? Quem foram os primeiros cristãos? Foram Os estrangeiros? discípulos? Não, os cristãos mesmo, os primeiros cristãos, né? A massa ali, ó, o primeiro grupo, o primeiro povo que realmente entendeu quem era Cristo e aceitou o Senhor Jesus e passou a viver isso. Quem foi? Foi o povo romano? Foi o povo grego? Foi quem? Foi o povo gentil, Samaria. Os primeiros? Não, os primeiros foram os judeus. Os primeiros a receber foram os judeus. E aí, a partir dos judeus, o evangelho foi chegando aos gentios. E aí, Paulo exerceu um papel fundamental na propagação do evangelho para o povo gentio. Mas os primeiros eram quem? Judeus. Mas aí eu falei aqui que acredita-se que o evangelho de Mateus foi direcionado especialmente para o público judeu de fala grega. Por quê? Existia essa diferença? Existia. O povo judeu, principalmente ali depois que Israel foi invadido pela Síria e também pelo Império Babilônico, sofreu forte dispersão no mundo. Tá, pessoal? Então, até hoje existe judeu em tudo quanto é lugar do mundo. Tá? Então, mas esse processo de diáspora, de dispersão no povo judeu, aconteceu há muitos séculos atrás. E aí, o que acontece? Existia uma grande parte desse povo judeu que viviam na Grécia. E tinha como língua, nasceu na Grécia, apesar de seguir os costumes judeus, de tentar seguir o contexto religioso judeu, era um povo que tinha como língua materna natural o grego. Isso é uma parcela significativa. Tanto é que ali no livro de Atos dos Apóstolos, na parte ali de Pentecostes, quando as línguas de fogo desceram sobre os apóstolos, sobre os discípulos, e eles começaram a falar em outras línguas, vocês entendem, só fazendo um rápido parênteses aqui, vocês entendem que eles estavam falando línguas não conhecidas no contexto humano ou línguas humanas? Deixar o pessoal responder aí, que eu já sei a resposta dele. Eu acho que línguas humanas. Não humanas, acho que, sei lá, não sei. Alguém mais? Ninguém? Olha só, pessoal, a festa de Pentecostes, eu não vou entrar nisso aqui agora, até porque a gente precisa acelerar um pouquinho mais aqui, tá? Mas na festa de Pentecostes, reunia em Israel judeus de várias regiões do mundo. E que, como eu já disse aqui, não tinham o hebraico como língua natural, como língua materna, mas falavam outras línguas. O grego, por exemplo, tá? E por ocasião dessa festa, quando os discípulos foram ali tomados pela ação do Espírito Santo, e eles começaram a falar a respeito do reino de Deus em línguas conhecidas, humanas, para todos aqueles indivíduos que estavam presentes ali no momento e que falavam línguas estrangeiras. É como se fosse o seguinte, digamos que eu, o Raul e o Rafael sejamos aqui brasileiros, falamos o português. O Pedro, a Alice, o Tiago, a Carol, eles são filhos de brasileiros, mas um nasceu na Itália, outro nasceu na França, outro nasceu nos Estados Unidos, e a língua materna de vocês são essas. Vocês vieram aqui para o Brasil, com os pais de vocês, digamos assim, para visitar parentes, mas não aprenderam português. E se aprenderam pouquíssimo. Praticamente não entende, não tem influência nenhuma. E aí o Rafael, o Fabrício e o Raul são tomados aí pelo agir do Espírito Santo, e aí, de repente, sem eu não conhecer nada de francês, eu começo a falar do reino de Deus em francês. E quem fala francês é Carol. É Deus falando através do Fabrício na língua que a Carol conhece. É o Raul, aí o Raul começa a falar em italiano para o Pedro, que é o cara que fala italiano e conhece italiano.
É o Rafael falando em inglês para a Alice, olha que coisa maravilhosa, isso é espetacular. Tá? Isso é espetacular. Então, assim, voltando, acredita-se que Mateus escreveu o evangelho inicialmente em grego para esse público judeu que falava a língua grega, tá, pessoal? Mas, obviamente, que apesar de ter sido o primeiro público, esse evangelho foi propagado para muito além, né? Obviamente, inclusive para nós nos dias de hoje. E como o Raul bem disse, Mateus, assim, em muitas passagens, fez referências a momentos do Antigo Testamento, a passagens do Antigo Testamento, para mostrar que Jesus, de fato, era o enviado de Deus. Era o enviado de Deus. Foi aquele que foi designado pelo Senhor para salvar a humanidade. E Cristo significa o quê? Nós falamos Jesus Cristo. Jesus era o nome. Cristo não era o nome. O que significa Cristo? Me ajudem. Alguém arrisca aí? Vamos lá, moçada. Nós falamos Jesus Cristo, mas Cristo não é o nome. Jesus é o nome, tá? Cristo tem outro significado. Se eu não me engano, em latim, Cristo é Deus. Não, vem de redenção, o Redentor, Messias. Enviado, tá? Do grego Christos. Christos significa enviado. No hebraico, Messias, tá? Transliterando, trazendo aqui, traduzindo para nós, Messias, que também é o enviado. Aquele que foi enviado por Deus para salvar. Mas como o Raul bem disse, o povo judeu tinha convicção, e tem convicção até hoje a respeito do envio de alguém que vai promover a salvação do povo judeu. Mas os judeus esperavam, e esperam até hoje, que tipo de enviado, que tipo de escolhido por Deus? Um líder político extremamente poderoso. E aí, olha só o contexto da época. Você está sob o jugo aí de um império estrangeiro. Você não aceita esse império, seu povo não aceita esse império. Há divergências significativas do modo de existir entre esses povos. O contexto era muito favorável para a chegada de um Salvador. Só que esse Salvador, na expectativa e na esperança deles, era alguém extremamente poderoso que ia promover o que? A libertação do povo do jugo imposto pelo Império Romano. Só que aí aparece um indivíduo simples. Um indivíduo que era filho de um... Eu vou utilizar essa palavra para expressar simplicidade, tá, pessoal? Alta simplicidade. Um indivíduo que era peão. De uma família sem relevância, de uma família sem status social. E essa pessoa se apresenta como Cristo. E de uma região pobre também, né? Hã? De uma região pobre também. De uma região pobre. Então, a própria existência de Cristo, ela quebrou muitos paradigmas ali, sabe? Ela foi algo muito confrontativo, tá, pessoal? E só assim, fazendo uma rápida estruturação de como Mateus escreveu o livro, o Evangelho, segundo ele, a primeira parte do Evangelho, ela descreve o nascimento, a fase inicial da vida de Cristo, depois o começo do ministério de Cristo, depois o ministério de Cristo na Galileia, depois o ministério de Cristo fora da Galileia, depois o encerramento do ministério de Cristo na Galileia, depois na Judéia e na Pérea, e depois a Semana da Paixão e a ressurreição, o encerramento de tudo. Tá? Isso aí é uma descrição, me alinhando aqui com o Raul, repetindo algumas coisas, tentando acrescentar outras, a descrição aí básica do Evangelho de Mateus, da pessoa que escreveu,
do momento em que ele escreveu, do contexto histórico em que eles estavam, em que Mateus estava inserido, tá, pessoal? E aí eu vou deixar o Raul dar continuidade, uma continuidade rápida aqui, que eu vou precisar atender um telefonema aqui da minha sogra, tá? Só um minutinho. Tranquilo. Então, algumas curiosidades nesse sentido, né? José, que foi pai, né, de Jesus aqui na Terra, que cuidou, que criou, ele, naquele tempo, era comum que o filho aprendesse a profissão do pai, né? Uma curiosidade interessante aqui, qual que era a profissão de José? Alguém sabe me dizer? Ele era carpinteiro. Carpinteiro. O que carpinteiro faz? Você sabe? Ele, Mas com madeira. É. Por muito tempo eu tinha a impressão que José fazia móveis, né? Só que, na verdade, essa função é de um marceneiro. Carpinteiro, carpintaria, era outra função. Era ligada à construção de casas. Naquele tempo, as casas eram construídas com madeira, com pedras, com barro, né? Betume. Então, a profissão de José era muito mais voltada à carpintaria, à construção de casas. É interessante isso, né? Então, o próprio Cristo, muito provavelmente, aprendeu essa profissão de construção de casas. Tem um versículo lá em Mateus 13 que fala a respeito de Jesus. Não é esse o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Detalhe interessante, você sabia que Jesus tinha irmãos? Irmãos aqui, né? Filhos da mesma mãe, ou talvez só do pai. Você sabia disso? Então, Jesus tinha irmãos, a Bíblia relata. Então, Mateus 13 fala isso. E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, e Simão e Judas. Ele tinha alguns irmãos. Mas, assim, logo após a morte e ressurreição de Cristo, a gente tem, então, uma entrada em um novo momento. Dessa que seria a igreja, né? Naquele tempo ela era conhecida como a eclésia, né? Eclésia é como se fosse sabe, uma reunião do condomínio, do prédio, quando todo mundo se reúne para decidir a respeito de algo. Isso era uma eclésia. Esse nome era dado também à reunião dos seguidores do caminho, né? Então, a igreja primitiva era conhecida, as pessoas eram conhecidas como seguidores do caminho. Vocês já viram aquele desenho de um peixe, assim, meio como se fosse um losango, em algum lugar, representando algo da igreja? Já viram um peixinho assim, ó? Como se ele fosse um losango. Aquele peixinho, as pessoas, quando se encontravam por um caminho e queriam saber se o outro era seguidor do caminho, sem falar e com medo de ser preso, porque a igreja estava sendo perseguida, muitas vezes a pessoa desenhava o peixinho assim no chão. Se a outra pessoa reconhecesse, é porque ela também era seguidora do caminho. E se ela não conhecesse, aí lascou, porque provavelmente ele seria preso, né? Ele estava encrencado. Mas se a outra reconhecesse aquele símbolo do peixinho, né? Ela seria seguidora do caminho também. Então percebe, tudo isso enriquece muito mais o texto. Acho que parte da proposta dessa primeira live é de que vocês entendam que estão no caminho certo, aceitando esse desafio da leitura. Entendam que esse conhecimento só vai agregar para vocês. Quando eu entrei no seminário, eu escutei de algumas pessoas assim, cuidado, a letra mata. Já ouviu o uso desse versículo nesse sentido? Cuidado, você vai aprender mais de Bíblia, mais das coisas de Deus. A letra mata, como se em algum ponto dessa caminhada eu fosse perder fé, né, ao invés de gerar fé. Mas, na verdade, é o contrário. Todos esses estudos, e quanto mais a gente constrói conhecimento a respeito das coisas de Deus, mais enriquecedor é, né? Tem um versículo que eu acho muito interessante nesse sentido, que está em Atos 16, que é de quando alguns apóstolos estão presos, acontece um terremoto, as celas se abrem, e aí o carcereiro acorda assustado de madrugada, vê as portas abertas e fala, meu Deus, os prisioneiros fugiram, eu vou ser morto. E aí ele chega lá, os apóstolos não fugiram, os apóstolos estão lá com a porta aberta, mas não saíram.
E aí, em Atos 16, 27, fala: o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. E o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Como que eu acesso a essa salvação que vocês pregam? Verso 31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e a sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Normalmente a gente lê até aqui, né? Mas o próximo versículo para mim é o mais legal. Ele fala: naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Olha que interessante. Esse todos os seus está falando da família dele. Só pelo ato dele conhecer a palavra de Deus e professar aquela palavra como autoridade da família dele, a família dele é salva junto. Então, eu acho que o principal motivo, se a gente for colocar na balança assim, ó, é de que quando a gente crê, quando a gente recebe essa palavra de Deus, e quanto mais a gente conhece, mais a gente vira um centro gravitacional, assim, em torno da gente as coisas, as situações começam a ser atraídas para as coisas de Deus, nossos familiares começam a ser atraídos, as pessoas começam a vir perguntar, falar: cara, você tem um negócio diferente, tem alguma coisa aí que eu não entendo ainda. Então, quanto mais a gente se enche desse conhecimento da presença de Deus, mais a gente vai sendo, né, a gente vai gerando essa força em torno de nós, porque a presença do Espírito Santo, ela atrai, né? E eu anotei um outro versículo aqui que está em Isaías 55:11, que fala: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, o próprio Deus falando. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Nós temos que entender que a gente está numa posição onde Deus enviou a palavra dele através do tempo e do espaço e está atingindo nosso coração em cheio hoje, 2024, aqui sentado conversando a respeito da palavra de Deus. Deus enviou essa palavra dele atravessando todo o espaço-tempo até agora, até chegar, atingir o nosso coração agora, porque ele quis, porque é da vontade dele, porque ele é soberano. Percebe o quanto é poderosa essa palavra dele? Em Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Ou acaso promete e deixa de cumprir? Ou seja, tudo que Deus fez questão de inspirar nas Escrituras era exatamente o que ele queria que fosse escrito. E conhecer dessa palavra só vai nos enriquecer, só vai acrescentar, né? E eu quero encorajar vocês em alguns sentidos. Primeiro, quero que vocês abram o microfone agora e tragam para nós dúvidas do tipo: quando eu tentava fazer as primeiras vezes que eu tentei e falhei várias vezes em ler a Bíblia toda no ano ou me comprometer em um plano de leitura, eu não conseguia terminar. E aí eu tinha as minhas dificuldades. Talvez porque se eu falhasse um dia, no outro eu tinha que ler 8 capítulos. Aí eu ficava: meu Deus, não vou conseguir mais. Entendeu? Aí eu já queria começar a desistir ali. Então, assim, essa era a minha dificuldade. Mas quais são as de vocês? Ou tá tudo bem na leitura, estamos fluindo super bem, não temos dúvida nenhuma? Aí agora vocês abrem o microfone e compartilham dessa ideia para nós. O meu foi a mesma coisa que eu perdi 2 dias aqui do Novo Testamento e 1 dia lá do meu plano de um ano, porque eu tô viajando, eu voltei de viagem agora. Aí, tipo, eu tava muito cansado, eu chegava assim, aí se eu lesse, eu não ia, tipo, receber nada, assim. Eu ia só ler por ler, mas eu não quero isso, eu quero entender. Eu quero entender e estudar o que eu tô lendo. E é isso, só que eu tô com isso também, eu tô tipo uns 2 dias atrasado só. Só não, né? Mas por causa da viagem se estranha. Essa é a minha única dificuldade. E o que você fazia, Raul, quando você atrasava? Legal. Eu falei isso, vou compartilhar isso no discipulado, vou compartilhar aqui também. Quando eu ia para o Talk Mix, muitas vezes eu ficava incumbido de levar os preletores, de buscar. Aí eu lembro de um deles, o Domício Júnior, lá do Mato Grosso. Eu perguntei para ele: cara, como que você faz suas leituras bíblicas? Como que funciona para você? Porque ele é um tipo de cara que ele já lê a Bíblia inteira, o ano inteiro, há muitos anos, saca? E para ele é natural, para ele é normal. Eu falei: cara, como que você faz?
Aí eu aprendi com ele o método dele, que era assim, ele falou, cara, eu tenho um aplicativo da Bíblia aqui no iPad, né? Aí eu conecto o fone, dou play e leio e escuto. Aí eu, sério? Ele falou, é. E aí eu boto no 1.5 ali, ó, que é mais acelerado, e eu consigo ler muito mais rápido e acompanhar muito mais rápido. Aí eu pensava, mas aí você não absorve tanto assim, né? Aí ele falou, mas tudo bem, tem leituras e leituras. A minha leitura diária, que é cumprindo o cronograma, ela é mais rápida, entendeu? Então eu leio rápido. Ela não é para que eu absorva, é para eu percorrer aquele mesmo caminho várias e várias vezes. Então, se eu consigo ler rápido, ano a ano, e o passar dos anos, o passar do tempo, vai fazer com que eu conheça mais. E um outro caminho de leitura é eu pegar o texto e eu destrinchar esse texto, versículo a versículo, tentando entender tudo. Esse é um outro caminho que, para a gente que prega, ele é melhor para que eu entenda um texto mais a fundo. Então, percebe que são duas leituras diferentes. Imagina que eu estou indo para o serviço a pé todo dia. Eu tenho hora para chegar, então eu ando rápido. Então eu só tenho que passar por aquele caminho rápido e chegar rápido. Eu não fico prestando atenção nas árvores, no semáforo, no que está no chão, no cachorro passando, porque não dá tempo. Eu só tenho que chegar no horário. Então, essa é a leitura anual, tem que chegar a tempo. Enquanto se eu estou indo para o shopping a pé, eu posso ir mais tranquilo. Aí eu posso prestar atenção no cachorro que está ali, nos vizinhos brigando, parar para escutar uma conversa, entendeu? Porque eu tenho tempo. Essa é a diferença de leituras. Nenhuma eu tenho que chegar no tempo certo. Então ela é rápida. Na outra, eu posso parar para apreciar, porque eu não estou com tanta pressa assim. Dois tipos de leitura diferentes, sacou? Fabrição, quer complementar nessa daí? Eu tenho também, assim, o meu... Primeiro, gente, assim, como que eu vejo... Isso é uma perspectiva, assim, da vida, digamos assim, tá? A gente precisa... Quando a gente deseja construir algo, eu penso que esse algo tem que ser construído de forma gradativa, um passo cada vez. Porém, esses passos devem ser dados de maneira constante. Então, alguns anos atrás na minha vida, eu me propus a colocar a leitura bíblica como algo próprio do meu dia a dia, da minha existência. E aí eu estabeleci um cronograma para mim, tá? Eu confesso que eu não sigo esses cronogramas que são propostos, porque há alguns anos atrás eu estabeleci esse cronograma para mim, com a opção que eu fiz, e tenho seguido já, se tornou um hábito para mim, e eu penso que tem funcionado. Como que eu faço? Primeiro, eu tiro um momento, né, para fazer meu devocional, e eu entendo que esse momento, ele é um momento, assim, muito íntimo, tá? Seu, um momento seu. Então, para que eu consiga fazer isso com paz, né, alguns sabem disso aqui, como que é a minha linha, eu levanto às 5 da manhã. Levanto às 5 da manhã e tiro um momento aí até às 6 horas, tá? Para eu poder orar, para eu poder ler a palavra, e para poder fazer isso com calma, com tranquilidade, no silêncio, num contexto ali de solidão, né? No meu quarto, digamos assim, né? Na minha intimidade. E aí eu tenho como rotina minha ler pelo menos 7 capítulos por dia. Então eu acordo às 5 horas da manhã de domingo a domingo, tá? De domingo a domingo. Fiz com que isso se tornasse um hábito. E a partir do momento que você cria um hábito, você passa a fazer aquilo naturalmente. Então, por exemplo, se eu esqueci em algum momento de colocar meu celular para despertar, o meu próprio organismo já sozinho já desperta. Então, como que eu faço essas leituras? O Raul falou muito bem ali do que o Domício Júnior mencionou para ele, das explicações dos dois tipos de leitura, né? Então, no meu dia a dia, eu faço aquela leitura em sequência normal. Então, normalmente eu leio 2 capítulos do Antigo Testamento, tá? 2 salmos, e eu pego ali Provérbios, Eclesiastes e Cantares e vou lendo dois capítulos por dia também, certo? Nisso aí, já foram 6, vocês concordam comigo?
e vou lá para um capítulo, de 1 a 2, tá? De 1 a 2, o Novo Testamento, e faço essa leitura. Sempre nessa ordem. O que isso proporcionou para mim? Com o passar do tempo, com o passar dos anos, esse conhecimento vai se sedimentando. Então, assim, isso possibilitou para mim ler a Bíblia. Se eu fizer uma conta aqui, eu vou ler a Bíblia inteira, toda, pelo menos 2 vezes no ano, tá, pessoal? O Antigo Testamento, umas 2. Agora o Novo, mais. O Novo... Então, assim, isso vai ficando arraigado, né? Vai ficando na mente, as histórias. E eu fiz essa opção de ler a Bíblia de forma parcelada para ter o quê? Uma visão geral, para ter condições de fazer as conexões entre Novo Testamento e Antigo Testamento, tá? Então, eu vou fazendo, né, há alguns anos esse tipo de leitura, né? Fui construindo aí um conhecimento básico da Bíblia, do contexto geral, e quando eu tenho, por exemplo, que ministrar, aí eu paro para fazer um estudo específico, certo? Aí eu paro para fazer uma reflexão mais profunda a respeito da palavra, da mensagem, do texto, dos textos que estão conectados com ele. E eu já deixo digamos que uma dica, tá? Muito importante aqui para nós, pessoal. Uma das regras de interpretação da Bíblia é que as respostas estão na Bíblia, né? Então, assim, se nós pegarmos um texto do Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar na Bíblia, no corpo da Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, complementos para aquilo que nós lemos lá em Mateus. Complementos até para esclarecer, né? Que permitem que a gente tenha uma compreensão mais profunda daquilo que aconteceu, daquilo que foi descrito no Evangelho. Isso acontece na Bíblia como um todo, tá, pessoal? Então, essa é a minha linha. Aí, Fabrício, se naquele dia você não conseguiu acordar, é como eu disse para vocês, como se tornou um hábito, no início você tem que ter disciplina para isso, mas a partir do momento que se torna um hábito, é muito natural, então é muito difícil isso não acontecer. Mas aconteceu. Eu me esforço para ler em algum outro momento do dia, para cumprir meu cronograma em algum outro momento do dia. Se eu não conseguir, por exemplo, tirar no horário do almoço, eu vou fazer depois que todo mundo estiver dormindo, mas eu me esforço para não passar um dia sem ler a Bíblia. Entendeu? É muito difícil isso acontecer. Eu, assim, confesso que eu não tenho lembrança, assim, de, ontem eu não li a Bíblia. Justamente, assim, por ter estabelecido isso como uma meta para mim e exercer uma disciplina para isso, entendeu? Mas eu penso que cada um precisa encontrar aquilo que se encaixa para a sua vida e dedicar de forma disciplinada para aquilo que você estabeleceu para você, que fica interessante, que fica legal, tá? Até que o que você propôs para você como meta se torne um hábito, e se tornando um hábito, passa a fazer realmente parte da sua natureza. E isso acontecer, dificilmente você vai falhar, e se falhar, você vai correr atrás, aquilo vai fazer falta, entende? Faz falta, é ruim, é como se estivesse faltando algo no meu dia. Tem alguns estudos que falam sobre isso, que hábitos, eles são um pouco difíceis de começar, mas conforme você faz algo constantemente, dizem que se você fizer por 40 dias, conseguir estabelecer um hábito e repetir ele por 40 dias, é muito provável que você vai repetir ele pelo resto da sua vida. Tá? Então, o difícil é o início. Depois você engrena, fica mais fácil. Tem algumas necessidades que vão surgir com o tempo. Então, por exemplo, a respeito de tradução. Vocês não perguntaram, mas eu vou jogar na mesa. Eu tinha dificuldade antes com a tradução da Bíblia que eu ia ler. Então, a Bíblia que eu mais conseguia entender era a NVI. Então, era a que eu mais lia. Era a tradução NVI. Só que hoje eu já gosto de ler outras traduções. Eu gosto Às vezes eu vou buscar um contexto, eu leio a NTLH, só para contexto. Mas a que eu mais gosto de ler é a Almeida Revisada Atualizada, né? ARA. ARA. A grande ARA, né? E então, é a que eu mais costumo ler de linguagem. E algumas necessidades vão surgindo conforme você vai fazendo. Lembra de uma coisa. Eu estou lendo, eu estou começando a entender, eu consigo acelerar o passo, beleza? Acelera para um ritmo que você consegue manter, entendeu? Porque senão você vai se acelerar demais,
você começa a entrar num caminho assim onde você não consegue mais acompanhar o seu próprio passo. Então, cuidado com a cobrança em excesso, cuidado para se você falhar um dia, falhar dois, só tranquilo, bate a poeira, falou, hoje eu vou conseguir, às vezes você dividir em 2, 3 dias ali para você recuperar o atraso. Hoje eu leio 2 dias, amanhã eu leio 2 dias, depois de amanhã eu leio 2 dias, pronto, estou em dia de novo. Entendeu? É melhor do que eu ler 4 dias num só e me sentir culpado por não conseguir. Entende? O excesso de cobrança pode gerar uma autossabotagem. Então toma cuidado nisso. Raul, deixa eu interromper você rapidinho. Você pede desculpas. Mas o que o Raul falou aí, pessoal, é muito importante, tá? É muito importante. Considere isso para você, para sua vida, tá? Eu vou tentar utilizar o que o Raul falou com o seguinte exemplo. Vamos pensar que você seja uma pessoa totalmente sedentária, não faz atividade física nenhuma. Aí um belo dia você coloca na sua cabeça que, cara, eu vou correr, vou começar a correr. Vou começar a correr, você coloca um tênis, acorda cedo ali, e hoje eu vou correr 10 quilômetros, 10 km. Primeiro, É loucura. você não vai conseguir, certo? Outro dia, não vai ser nem no outro dia, não. Quando seu corpo esfriar, você vai estar todo estourado. Você vai estar todo estourado, isso já vai trazer desmotivação para você, frustração para você. Então, isso funciona para todas as áreas da vida, moçada. Inclusive no que diz respeito à leitura da Bíblia. Então, se você coloca como meta, um propósito seu, praticar a corrida, mas é um sedentário, cara, o que você vai fazer? Tá? Você vai acordar, vai fazer uma caminhada de 15 minutos. No outro dia, uma caminhadinha de 15 minutos. No outro dia, uma caminhadinha de 15 minutos. O que eu estou querendo dizer para você? Faça o mínimo dentro das suas condições, mas faça com constância. Faça com constância. Vai passar aqui 15 dias, você vai perceber que, cara, agora eu não preciso fazer uma caminhada, não. Eu estou conseguindo dar uma corridinha, um trotinho em 15 minutos. E aí continua fazendo esse trotinho, ou seja, você vai fazendo um processo de adaptação. Daqui 6 meses, 7, 8 meses, você está correndo os 10 quilômetros, você queria correr, ou até mais. Mas o que é necessário é que você seja constante, tá? Fazendo aquilo que você consegue fazer, e veja a partir daí, com paciência, as coisas se desenvolverem. As coisas se desenvolverem e vai acontecer naturalmente. E aí eu vou destacar novamente o que eu disse, que o Raul confirmou. A grande dificuldade, pessoal, quando nós estabelecemos metas, é a parte inicial, porque ela demanda de nós disciplina, autocomprometimento, perseverança, tá? E não espera motivação, não, pessoal. Não espera motivação. Motivação é emoção, emoção passa. Tenha compromisso, perseverança, disciplina. Mas a partir do momento que aquele contexto virar para você um hábito, vai ficar difícil você ficar sem aquilo. Faz parte de você agora, então você vai ficar angustiado se não fizer aquilo naquele dia, você entende? Você vai precisar fazer, vai precisar buscar um momento para fazer. Então, pegue essa visão, encaixe ela na ideia de leitura da Bíblia, e faça da leitura da Bíblia o seu hábito, tá? De forma perseverante, disciplinada no início, fazendo isso de forma gradativa, passo a passo. Eu dou conta de ler 5 versículos por dia, eu não dou conta mais disso. Mas então tudo bem, ler 5 versículos, mas ler todos os dias. Tira aquele momento todos os dias para você fazer, daqui a pouco você vai ver que 5 versículos tá pouco. Entende? Aí você, cara, daí para 10. Daqui um pouco você está lendo 10 capítulos, daqui um tempo, e aquilo faz parte de você. O Rafael tinha levantado a mão, Rafael? Eu acho que eu sou, pelo menos, o homem mais novo da liderança, sou eu. E eu cometi muitos erros, assim, a respeito dessa questão. E eu também nunca gostei dos cronogramas, assim. Sempre achei muito corrido e pouco aproveitamento. E eu acabava sendo muito paulino, assim. Eu li demais as cartas durante muito tempo. Então eu sempre fui meio clubista, assim. Os livros que eu gostava mais, eu acabava lendo repentinamente, li várias vezes Eclesiastes e negligenciei os outros pontos. Mas para mim o que dá certo, principalmente eu acho que sendo o oposto da personalidade do Fabrício,
o Fabrício é muito metódico, consistente, e a minha vida sempre foi uma bagunça. Eu quis compartilhar porque talvez a dos meninos também sempre foi caótica, entendeu? A casa sempre foi uma questão meio incontrolável. O que funciona para mim é nunca desistir de nada. Então, eu tinha dificuldade, o que que eu fazia? Eu continuava. E aí eu venho continuando, já faz, eu acho que desde 2013 que eu me interessei pelos assuntos bíblicos e tal. E aí eu vim vendo os meus erros, assim. Eu negligenciei algumas parábolas, as histórias. Aí eu tô voltando para resolver esses problemas. Mas o que funciona para mim é sempre continuar, assim. Eu vou fazer e até morrer. E eu sempre Legal. gostei da leitura mais analítica e debatida. Então, vários momentos da minha vida eu tive a oportunidade de ler. Toda semana tinha um encontro com a galera X, e a gente lia aquele capítulo e debatia sobre. Então, eu Legal. sempre gostei muito dessa dinâmica também, mas ela acaba se tornando inviável em algum momento da vida, né? Legal. Bom demais. É isso aí. Eu vou levantar algumas bandeiras aqui, então, que a gente precisa já caminhar para o encerramento. É, algumas bandeiras interessantes, então. Precisa ser na Bíblia de papel, ou eu posso ler pelo aplicativo do celular? Na que você achar melhor, tá? Eu funciono nas duas. Se eu pegar de papel para ler, eu leio bem. Se eu pegar do celular, antigamente eu não conseguia. Não conseguia tocar. Depois que eu me adaptei à tecnologia, de botar para escutar junto, de escutar a entonação do narrador, às vezes é um texto que eu lia, tipo assim, com a mesma entonação, o texto inteiro. O narrador não, ele bota entonação, ele eleva a voz, outra hora ele grita, outra hora ele fala dando bronca. Isso me ajuda no entendimento do texto, né? E hoje a gente vive numa era muito digital, então assim, você pode ser mais tradicional e ler só no papel e tá tudo certo. Você pode ser um cara mais tecnológico, ler no aplicativo, tá tudo certo. Eu recomendo que vocês agreguem outros pontos, principalmente quem está começando, para que ilustre na sua cabeça aquele cenário. Então, a série The Chosen é muito boa nesse sentido. Nem tudo que está lá está no texto, tá? Tem muita coisa que é liberdade criativa deles. E tá tudo bem, porque uma coisa é você ter uma obra no texto e outra coisa é você ter em tela, tem coisas que você tem que ajustar para funcionar na tela. Então, tem coisas que são liberdades criativas. Agora, você conhecendo o texto e vendo em tela, vai funcionar super bem para ilustrar na sua cabeça todo aquele cenário. Principalmente se vocês acharem o início da série The Chosen lento, não funcionar tão bem, pode assistir ele a partir do capítulo 4 da temporada 1, que vai ilustrar muito bem esse texto de Mateus. É muito boa. O Rafael está falando ali, a série é muito boa. Então ela é excelente. Vai gerar um entendimento bem diferente para vocês do texto, tá? Da tradução eu falei então, hoje eu leio muito a NVI, a Almeida Revisada Atualizada, do cronograma de leitura. Tem vários na internet, você pode escolher. A dona Severina, a avó da minha esposa, ela lê dois do Antigo Testamento, dois do Novo, e uns salmos, ou dois salmos, sabe? E aí ela vai fazendo assim, chega no fim do ano, ela lê o Novo Testamento inteiro, o Antigo Testamento inteiro, e lê o Salmo duas vezes. Então, pela lógica dela lá, que eu não sei se é exatamente assim, dois, dois e dois, mas ela lê inteira, e é a maneira dela. O Fabrício tem a contagem dele. Eu já sou um cara que eu prefiro me ater a um cronograma. Então, eu uso o aplicativo do YouVersion, e lá eu tenho o cronograma, leitura da Bíblia inteira em um ano. Eu vou seguindo aquele cronograma e vou marcando. Eu gosto de marcar. Meu prazer é marcar lá que hoje eu li, hoje eu consegui ler. Nossa, aí para mim aquilo ali é minha alegria, sabe? Então, para mim eu funciono marcando ali os que eu li. Importante, não perder o controle. Se você já leu a Bíblia várias vezes e fala, cara, eu não sei qual que eu li e qual que eu não li. Às vezes você puxa na memória, pega a sua Bíblia no papel ali e vai lá no índice e faz uma marquinha na frente dos que você já leu e aí volta lendo os que você não leu. Foi uma estratégia que eu fiz. Então, em algum momento eu consegui ler a Bíblia inteira de maneira não oficial, né? Porque eu marquei os que eu já tinha lido uma, duas, três vezes. E fui lá e li todos os que eu não tinha lido. Então, eu li a Bíblia inteira de uma maneira não oficial. Aí depois eu segui o cronograma certinho e li de ponta a ponta. Agora eu estou fazendo a leitura do Novo Testamento e pretendo
né, ver se eu consigo terminar a Bíblia toda também no ano, além do Novo Testamento. Então percebe que eu já sou um usuário mais avançado. Para quem está começando, faz o básico bem feito. É um passo de cada vez. Tem uma frase no meio preparativo que eu gosto muito, que é: vamos devagar porque nós temos pressa. Então, se eu tenho pressa de terminar, de concluir, eu vou devagar, vou um passo de cada vez. Porque se eu correr com pressa, aí eu erro a passada, eu tropico, eu caio, entendeu? Então, vamos devagar porque nós temos pressa. Outro detalhe importante. Raul, só ler o texto aqui não está me bastando para entender. Tem bíblias de estudo, que são aquelas bíblias maiores, né, que ela comenta vários trechos do texto. Então, além do texto bíblico, ela tem os textos de comentário no meio, bíblia de estudo. E não, mas só a bíblia de estudo já não está me bastando. Então, aí eu recomendo para você o comentário bíblico, né? Que aí você pode pegar, você pode ir nas papelarias ou online, na Amazon, tem vários comentários bíblicos. Eu gosto muito do D.L. Moody, né? D.L. Moody, e o comentário bíblico dele é bem legal e ele tem quase que versículo a versículo de todos os livros da Bíblia, é muito legal. Então eu uso muito do Moody e então percebe assim que conforme você for avançando nessa caminhada, vão surgindo novas necessidades. E eu acho que um passo-chave é algo muito importante que vocês estão fazendo aqui hoje, que é se cercar de pessoas que estão no mesmo propósito. Então, só da gente estar sentado aqui junto conversando sobre isso é algo muito legal, porque a gente sobe a nossa média para cima. Uma coisa é eu estar indo por um caminho que é importante, que é necessário, e sozinho. Quando eu me destaco no meio da minha galera, essa média da galera aqui vai me puxar um pouco para baixo. Vai ficar mais difícil, vai ficar mais maçante. Agora, se eu me proponho fazer algo e me cerco de pessoas que estão além de mim, a tendência é que elas me puxem para cima junto e mais rápido. Então é importante a gente se cercar dessa galera que está no mesmo propósito. Não, vamos embora, vamos fazer junto. Entendeu? Eu te ajudo, eu te explico. Você tem alguma dúvida? Vamos lá. Tem nesse papel, tem o discipulador, tem o pastor, tem os amigos, tem a galera do Aviva. E assim vai. Se cerca de gente que está no mesmo propósito que você. Amém? Tem algum Amém. item que eu não pontuei aqui, que vocês querem acrescentar, que vocês querem tirar alguma dúvida? Fale agora ou fale depois. Não, não precisa se calar para sempre, não. Alguém? Amém. Então a gente vai partir para o encerramento aqui. Nós fizemos 1h15 mais ou menos de live. Bastante coisa. Graças a Deus.